Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Dourado Expresso desta quinta-feira, quando a gente elenca as notícias mais importantes de hoje, que vai ser notícia também aqui no Portal do Estadão. Começando com uma bola cantada ontem aqui, inclusive pelo Estadão, sobre a decisão do ministro Dias Toffoli de empurrar mais para frente, adiar a implantação da figura do juiz de garantias no judiciário brasileiro. Apesar de ele dizer ontem, numa entrevista ali coletiva, que achar que a medida é constitucional, vai precisar de mais tempo para adequar o sistema judiciário a essa categoria, a essa implementação. Vale lembrar que o ministro Luiz Fux é quem deve decidir e agendar a decisão do Supremo, do Pleno do Supremo, sobre esse assunto ainda nos próximos meses. E a polícia confirma a terceira morte por síndrome nefroneural, com um caso associado à cerveja Belo Horizontina. Uma auditoria ontem na cervejaria Baker constatou a presença de dietilenoglicol num dos processos para a realização da cerveja, para a produção da cerveja nos tanques. Essa substância é utilizada para resfriar esses tanques numa espécie de serpentina. Apesar da empresa dizer que nunca comprou esse material, ele foi encontrado ali e agora as investigações prosseguem e tem muita gente ainda intoxicada com essa cerveja que já foi retirada do mercado. A matemática e a física agora são parceiras, aliadas, inovadoras de investigações levadas à frente pela Polícia Federal aqui do Brasil, na verdade do Rio Grande do Sul. Três, na verdade, matemáticos da Universidade Irlandesa colaboraram com investigações aqui de investigadores brasileiros. E nessas investigações foram usados conceitos científicos, até fórmulas como ferramentas para decifrar organizações criminosas, identificar quais as principais peças das redes e como é possível também desmontar uma organização. Exemplo, na prática, você deve se lembrar, uma operação da Polícia Federal entre 2014 e 2018, a operação chamada Darknet, prendeu quase 170 pessoas numa operação que desmembrou uma quadrilha que alimentava conteúdo pornográfico na Dark Web, na Deep Web, quando esses buscadores não têm acesso, mas eles fazem uso pela não identificação fácil dos usuários que acabam alimentando essa rede. Olha, não é impressão sua, não. A NASA constatou o aquecimento global e esse aquecimento que está crescendo ano a ano. Aliás, essa última década agora, que finalizou com 2019, foi a mais quente da história desde a era pré-industrial, onde começaram essas verificações. Segundo a NASA, a temperatura média global em 2019 ficou em 1,1 graus Celsius, e acima, inclusive, desses níveis que eu relatei históricos. Por isso também há uma grande discussão sobre o incêndio na floresta lá na região da Austrália, também sobre aquecimento global, um debate que vai ser levado, inclusive, ao Fórum Econômico de Davos. Tem cada vez mais pessoas pressionando as autoridades para tomar alguma atitude em relação a esse aquecimento. Bom, e começou o torneio Florida Cup lá em Orlando e os representantes brasileiros se deram bem. Corinthians venceu por 2-1 o New York City e o Palmeiras ficou no 0-0 no tempo regulamentar e nos pênaltis aí sim venceu o colombiano Atlético Nacional. O próximo embate acontece no fim de semana com cobertura do Estadão. Esses e outros destaques você acompanha aqui nas nossas plataformas digitais, na TV Estadão, e eu volto amanhã. Até!